o espaço, o intervalo. E é isso que Lacan nomeou sujeito. A gente acha que o sujeito é uma pessoa. Então a gente começa a dizer como a gente faz e tudo bem, o sujeito chegou no consultório, o sujeito tomou banho. Dá, mas a gente vai perder a ferramenta. A ferramenta lida com vazio. Então, essa é a ideia que eu queria trazer para começar. Lembrar que a cada instante, quando Lacan usa o sujeito, dá confusão, afastar a ideia do sujeito de toda a psicologia, uma pessoa interior, uma criança interior, um animalzinho interior. Se isso é sujeito, nós estamos numa psicologia e não tem alguma coisa dessa ferramenta que a gente está perdendo. Então, eu fiquei com 3 proposições sobre o sujeito para introduzir, que eu acho que todo mundo conhece. O sujeito é intervalar. O sujeito está no intervalo. É o que um significante representa para outro significante. Mais importante, o sujeito é intervalo. Depois, aí complica. O sujeito é iância e texto. Então, ele é intervalo, mas nesse intervalo tem texto, ou pelo menos pode aparecer texto. Tem 2 sentidos aqui. O sujeito é texto, iância e texto, porque se ele é intervalo, ele está no buraco do texto. Então, precisa do texto para ele estar lá. É ali que vai aparecer alguma coisa. Mas também é nesse intervalo que vai aparecer um texto. Então, o sujeito é iância e texto. Vamos chamar isso que aparece no intervalo entre 2 significantes de fala de sujeito, ou o sujeito se manifestando, mas não é ninguém, é só uma coisa que vem e que diz. E é isso que é a terceira definição. Isso fala no lugar do sujeito. São definições clássicas. Então, o que se fala entre 2, entre Marcos e André, vai dizer alguma coisa que é Marcos e André e não é nenhuma das 2. Mas algo se fala ali, algo não é apenas um vazio, que eu vou dizer, eu nunca saberei quem sou. Não, isso fala. Só que quando ele fala, não é ninguém, é um isso. Não sou eu. Se falar alguma coisa entre Marcos e André, eu vou ficar assustado. É isso, eu vou estranhar. E eu vou falar isso não, ou isso sim. Pronto, seriam as definições mais... que eu achei de uma maneira mais prática e mais ferramenta, de 3 definições canônicas sobre o sujeito no Lacan. E falta uma ideia também, que é fundamental, me parece, que esse espaço entre 2, ele tem um valor de verdade, ele atrai a gente. Isso fala no espaço do sujeito entre 2 palavras da pessoa, tá bom? Isso fala no espaço do sujeito entre 2 sentidos da pessoa, do indivíduo. Então, isso aparecendo ali, isso tem um valor de verdade que é impressionante. É com isso que a gente trabalha. Aquilo que aparece entre 2, ali que realmente parece que se diz a minha verdade. É claro, porque se a gente não tem exatamente essência, se a gente é uma coisa falada para depois virar gente, então sempre que tiver uma coisa entre falas, parece mais falar da gente do que as falas. É isso. Então, e acho eu, para terminar, que o termo fala-ser, ele radicaliza essas ideias. Ele não vem para se sobrepor nem para contrapor. Ele radicaliza. Fala-ser é uma encruzilhada de pelo menos 3 sentidos. Fala, o ser e a letra. Lacan não trabalhou muito essa ideia, mas está no som. Par lettre tem ser, fala e letra. Ele mais falou de fala-ser para falar do inconsciente. O fala-ser, nomear o inconsciente, não a pessoa. Se tem alguma coisa que é puro ser de fala, é o inconsciente, né? Aquelas palavras que vêm, as lembranças, as memórias, os fragmentos. Aquilo toma a gente e a gente não sabe o que é e que lugar dá aquilo. Isso só tem ser de fala. Mas eu posso radicalizar e dizer, numa análise, só tem ser de fala. Eu não posso dizer que nessa sala só tem ser de fala. Vocês são seres, mesmo não falando. Mas numa sessão, numa prática analítica, só vamos dar consistência para aquilo que vier de um dito. Não é porque a pessoa entrou e ela tem cara de flamenguista que vou dizer que tem, só se ela falar. Então, isso radicaliza a ideia de que o sujeito está entre 2 e ainda acrescenta, diria eu, esse tema da letra, que é um pouco mais ainda apostar no fora do sentido, né? O que aparece entre 2 não é só uma mensagem que me perturba, não é só um recalcado, uma memória que eu não lembrava, não é só um isso que eu não sei dizer onde encaixo.
Às vezes você vai limpando, o que aparece ali é só um traço, ou uma coisa bizarra que eu não consigo conectar com muito sentido. Vamos chamar isso de letra. Tá bom?